A Escola Bíblica está de novo consigo para mais um episódio onde queremos abrir novamente a Palavra de Deus e procurar nela aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Estamos a estudar a Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Estamos a falar de muitos conceitos que Paulo referiu aos romanos e que, de certeza absoluta, são tão atuais hoje nos nossos dias como foram no tempo em que ele escreveu esta epístola. Para nos acompanhar na nossa conversa temos connosco, como é habitual, o pastor Pedro Esteves. É com ele que nós fazemos sempre esta conversa. Pedro, nós começamos sempre por um sumário. Hoje, qual é o sumário? Vamos hoje analisar o papel que podem ter os sacrifícios pessoais ou o esforço pessoal. Que mérito é que poderá haver, em termos espirituais, no sacrifício pessoal? Para fazer isso, com a ajuda de Paulo, claro, e da sua reflexão aos Romanos, vamos olhar para dois homens muito importantes na história da religião e do cristianismo. Vamos olhar para Abraão e vamos fazer uma referência a um homem que não está na Bíblia, mas da história, Martinho Lutero, e ver como com estes dois homens aprendemos sobre este importante tema. Antes de analisarmos um pouco aquilo que está nas Sagradas Escrituras e que pode ser visto com estes dois exemplos, Abraão e Martinho Lutero, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 4 para lermos dois versículos, o versículo 13 e depois o versículo 16. Siga a leitura no nosso quadro que diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós. Romanos capítulo 4, versículos 13 e versículo 16. Pedro, se no último episódio nós estivemos aqui a falar um bocadinho daquilo que foi Davi e do exemplo de Davi, nós vemos que nesta passagem Paulo usou o seu próprio exemplo. Hoje lemos também que aparece o exemplo de Abraão. Para muitos, penso eu, que querem colocar a oposição entre o Antigo e o Novo Testamentos, parece estranho que o apóstolo vá buscar, digamos, um exemplo destes homens para fundamentar a sua teologia. Sim, pareceria estranho se realmente alguém quiser fazer essa leitura de que existe uma espécie de oposição entre Antigo e Novo Testamento, ou de que o Novo Testamento como que anularia, por assim dizer, as verdades que no Antigo Testamento estavam reveladas. Nós vemos que o recurso de Paulo àquele que é o pai, não apenas da fé, como muitas vezes lhe chamamos, aí há um sentido mais espiritual, mas o pai da própria nação hebraica e, portanto, tudo aquilo que Deus concedeu, mesmo através de Moisés, ao povo de Israel, naturalmente que estava forjado nessa base da aliança feita com Abraão. E, portanto, nós vamos perceber que o Paulo ajuda a Igreja e, portanto, todos nós a percebermos que na verdade, este conflito entre testamentos não existe. Paulo propõe, na verdade, como que uma releitura, se quisermos, dos fundamentos do Antigo Testamento. Essa releitura é em que sentido? Revelando que as grandes verdades cristocêntricas que o apóstolo Paulo está a tentar explorar na sua teologia, na sua explanação da doutrina às igrejas. Naturalmente, que Cristo veio encarnar, porque se é verdade que os apóstolos o que fazem, o papel deles é ampliar, expandir, explicar a mensagem cristã e as suas implicações, nunca podemos esquecer que Cristo, embora também ensinou e explicou muita coisa, a essência do que Cristo veio fazer está no facto de que ele veio encarnar essa mensagem. Por isso é interessante que nós em Cristo, a maior parte das lições, mesmo teológicas, mesmo da compreensão do que é a essência do cristianismo, nós aprendemos através da vida dele, do exemplo dele. Então, Cristo encarnou essas verdades. Os apóstolos que fundaram a igreja, as várias igrejas cristãs e o movimento cristão, sentiram-se, como é evidente, na obrigação, na necessidade de explicar essas verdades. Vamos agora focar, nós estamos aqui a falar essencialmente da verdade de que somos justificados pela fé. E, portanto, essa explanação, nós estamos a estudá-la literalmente quando estamos a ler aquilo que Paulo escreveu, mas há como que esta ponte
temática para compreender estas grandes verdades, ela não se encontra apenas encarnada na pessoa de Cristo ou na explicação dos apóstolos. Qual é a hermenêutica, a interpretação que o apóstolo Paulo propõe? É que essas grandes verdades já se encontravam, sobretudo na experiência dos patriarcas, dos profetas, dos homens de Deus, do qual Abraão é realmente um exemplo talvez supremo, uma vez que foi nele e na sua descendência, claro que Deus encerrou as grandes promessas de graça, de salvação. E então Paulo vai nos ajudar a compreender que estas verdades já lá estavam. Claro, claro. Já existiam. De qualquer forma, nós falamos de Abraão, que é um dos pais, digamos, da Igreja, podemos assim dizer, mas importa lembrar também Lutero, não é? Mais recente, digamos assim, hoje com 500 anos. Poderá ser muito útil fazer uma memória de Lutero, no momento mesmo em que estamos a lançar estes episódios, naturalmente que eles poderão ser vistos daqui a um ano ou 2 ou 10, não é? Este é o poder enfim, destes conteúdos digitais, mas a verdade é que o momento em que este programa está a ser feito e a ser visto pela primeira vez por quem nos segue, seja na rádio, seja através do Hope Channel, a verdade é que este é um momento importante na história do cristianismo, a história da Igreja, precisamente porque estamos num período em que se celebram, em que se recordam, portanto, estes 500 anos da Reforma, embora se calhar podemos dizer que a Reforma Protestante ela não começou num dia, não é? Claro, é o resultado de um conjunto de reflexões e de reformas pessoais que começaram antes do Lutero e continuaram depois. Mas a verdade é que, até simbolicamente, ou de um ponto de vista representativo, o momento em que Lutero vai assumir a sua posição contra um legado que se estava, naquela altura então, que se estava a forjar de maneira incrível na Igreja, sobretudo relacionado com as indulgências, e, portanto, o conceito de que a salvação, o acesso ao perdão, portanto, se podia pagar, basicamente, através da aquisição de títulos. E isso as pessoas poderiam fazê-lo para elas próprias, também o faziam a propósito de entes queridos que já tinham falecido. Enfim, todo esse conceito realmente leva-nos a perceber que a história de Lutero tem uma grande relevância, digamos, é uma espécie de continuação desta história. Porque se estávamos a fazer há bocado esta ponte, dizendo que desde aquilo que Deus já colocou no chamado que fez a Abraão, Jesus Cristo encarnou ele próprio essa verdade. Paulo explicou, mas a verdade é que ao longo da história da Igreja foi necessário continuamente como que recordar esta mensagem. E por isso é que estamos a fazer esta ponte que neste caso nos está a levar de Abraão até Lutero, uma ponte a partir de quê? De uma ideia-chave, é que a prática de sacrifícios, de esforço pessoal como meio de apaziguar Deus ou apaziguar a ira de Deus ou como meio de ganhar da parte de Deus o seu favor, isto é uma tremenda heresia, não há outra palavra para o falar. Será uma heresia achar que no Antigo Testamento ou que com Abraão ou com Moisés era através das obras que esses homens obteram salvação? É isso que Paulo diz? Não. Já foi através da graça e das promessas da parte de Deus, não foi pelo que eles fizeram, foi pela graça de Deus. Jesus Cristo veio mostrar que Ele é que teve que morrer, viver aquela vida perfeita para ser nosso substituto, e Lutero veio tentar, no momento em que estava completamente esquecido e espezinhado, ele veio tentar reerguer essa grande verdade que nós hoje, utilizando um método completamente diferente, temos o privilégio e a responsabilidade de continuar a erguer esta ideia de que somos salvos em Jesus Cristo por meio da nossa fé. Ou seja, aprendendo fazendo, em parte, é tudo isso. Sim, é que Deus nos ajuda a relembrarmos com todos estes homens ao longo da história que não é através do esforço pessoal que nós poderíamos comprar o favor de Deus. O favor de Deus já nos foi concedido na pessoa de Jesus Cristo. Tínhamos fé nele. Passe tempo com Deus, orando, lendo, meditando, levando o seu pensamento até às mãos do Salvador para que Ele cuide, para que Ele lime, para que Ele aprimore todas as coisas na sua vida. Fica por aqui mais um episódio da Escola Bíblica. Contamos consigo no nosso próximo episódio. Até lá.